Amém, queridos, amém. Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero estar meditando com os amados. A última mensagem sobre Abraão e Isaac. Temos enfatizado a importância do Antigo Testamento, sempre fazendo aplicações ao Novo Testamento. E hoje nós vamos estar lendo mais uma vez Gênesis 22, versículo 1 a 14, que é um texto muito importante, um texto teológico, profundo, fala sobre Abraão, Isaac, e aponta aí para o Deus Pai e o Deus Filho. Eu vou estar lendo. E aconteceu, depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendes a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Que texto maravilhoso. Queridos, o episódio, que acabamos de ler revela aí com cores vivas, o glorioso exemplo de fé que aponta para o maior acontecimento da história. Como nenhum outro episódio, este que acabamos de ler, Gênesis 1 a 14, aponta para o amor do Pai e o sacrifício de Jesus na cruz. Isso mesmo, né? A entrega de Isaac aqui é um farol que aponta para o amor eterno. E não só amor eterno, mas o amor sacrificial do Pai que deu seu Filho para morrer por nós. E nós, pecadores. Algumas semelhanças, entre esse gesto de Abraão, ou os gestos de Abraão e o amor do Pai, podem ser muito bem identificados no texto que lemos, queridos. Nós vamos ver essa identificação em 7 pontos. Em primeiro lugar, assim como Abraão, Deus não poupou seu próprio filho. Lá em Hebreus 11, verso 17 e 18, diz assim: Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar.
Agora, quando nós lemos aquele famoso texto de Romanos 8:32, ficamos ali surpreendidos quando diz que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Ou seja, Abraão entregou seu filho a Deus, e Deus entregou seu filho para morrer por nós. Porém, diz a Bíblia, Isaac foi poupado, mas Jesus teve que morrer. Ele teve que ser sacrificado. Não houve um cordeiro ou um carneiro, né, para morrer no lugar de Jesus. Até porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como foi bem pregado, né, no domingo pela manhã ou à noite, se eu não me engano. Em segundo lugar, Isaac foi o filho do coração de Abraão, o filho que ele amava, assim como Jesus foi e é o filho amado do Pai. A ordem de Deus para Abraão foi o que está lá em Gênesis 22:2 que lemos. Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Ele tinha outro filho, ele tinha Ismael, mas a ordem foi direcionada a Isaque, o filho a quem ele amava. E a mensagem da graça para nós é o que diz João 3,16, famoso. Porque Deus amou o mundo, que deu. E esse termo deu é morreu, enviou para morrer. Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, assim como Isaac era o filho amado de Abraão, Jesus é o filho amado em quem Deus tem todo o seu prazer. Ele se doou, ele se entregou, ele se fez homem, morreu pelos homens, em favor dos homens, ou seja, daqueles que se arrependem e se voltam para ele. Um outro ponto, em terceiro lugar, Isaac, ele foi a Moriá, sem reclamar. Moriá era o Monte Moriá. Foi para ali que Deus mandou que Abraão fosse para sacrificar o seu filho. Isaac foi sem reclamar, sem murmurar. Na verdade, em toda a viagem, ele ficou praticamente calado. E Jesus, como ovelha muda, diz a Bíblia, foi obediente até a morte e morte de cruz. E nós vemos esses dois episódios, né? Gênesis 22, 7 e 8, por exemplo, diz que então falou Isaac a Abraão. Na verdade, aqui é a primeira vez que Isaac fala em todo esse contexto. Só fala uma vez. E não fala para reclamar, para murmurar ou para questionar. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. E Deus proveu o cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, como eu já disse, essa aqui foi a única ocasião em que Isaac falou nesse contexto. Mas não falou para reclamar, e sim para tirar dúvidas. Foi uma questão, uma dúvida natural. Ele viu a madeira, ele viu o fogo, ele viu o altar preparado, mas não tinha cordeiro. Ele seria o sacrifício. Mas ele foi poupado. Entendeu? Da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele foi levado até a cruz sem reclamar, de boca fechada. O cordeiro mudo. Isaías 53:7 diz assim, e Isaías 53, esse livro foi escrito mais ou menos 700 anos antes da crucificação. É como se o profeta Isaías estivesse ali diante da cruz, relatando detalhes. Todo Isaías 53 é um retrato da cruz. E diz: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Morreu em silêncio. É claro, na cruz, ele falou 7 palavras, mas não foram palavras para amaldiçoar, condenar,
reclamar, blasfemar, mas foi palavra de perdão, palavra de salvação, palavra de cuidado e assim por diante. Em quarto lugar, queridos, Isaac foi o filho de profecias. Havia profecias acerca de Isaac. Jesus é o filho de profecias da mesma maneira. Isaac foi prometido por Deus com 25 anos de antecedência. O seu nascimento foi profetizado. Ele nasceu, como nós sabemos, por uma intervenção miraculosa de Deus e no tempo certo, predeterminado por Deus. Foi milagre. Abraão estava com 100 anos, Sara com 99. Como ter um filho numa idade dessa? Assim também Jesus veio ao mundo para cumprir um propósito do Pai. Lucas 19:10, se eu não me engano, diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E isso inclui a mim e a você. Estávamos perdidos, mas fomos achados pelo eterno Filho de Deus. A vinda dele foi prometida desde o Antigo Testamento, foi preparada e se cumpriu literalmente no tempo e na história. Ele nasceu com o único propósito de cumprir o plano perfeito do Pai, e cumpriu. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Em quinto lugar, Isaac teve seu sacrifício preparado com antecedência. Foi tudo muito bem planejado, foi muito bem delineado pelo Pai, né? E Abraão ali preparou tudo. Lá em Gênesis 22, versículo 2 e 3, e disse, né, Deus para Abraão: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então, ao preparo, se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Então, tudo foi preparado nos mínimos detalhes. E o sacrifício de Jesus foi planejado também. Foi planejado, mas na eternidade. Apocalipse 13, versículo 8, fala de Jesus como sendo o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, assim como Deus estabeleceu os detalhes do sacrifício de Isaac, também planejou desde a eternidade a entrega, o sacrifício e a morte substitutiva de seu filho na cruz do Calvário em nosso lugar, em nosso favor e por nossa causa. Mais um ponto, sexto lugar, Abraão e Isaac caminharam sós até o Moriá. Jesus também bebeu o cálice sozinho, mas conversando com o Pai. Em todo o tempo, ele tinha intimidade com o Pai. Os servos de Abraão, eles ficaram ali no sopé do monte. Os homens abandonaram, por outro lado, a Jesus, inclusive seus discípulos. Jesus, quando suou sangue lá no Getsêmani, suou sangue, ele estava só. Só ele e o Pai travaram aquela batalha de sangrento suor, gotas de sangue, dada a tensão, dada a opressão daquele momento. Jesus, queridos, marchou para a cruz sobre os gritos dali da multidão. Lembram? Gritos da multidão, e tendo como único refúgio a intimidade com o Pai. A cada momento. O único momento que ele perdeu essa intimidade foi um momento muito curto em que ele bradou da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado momentaneamente para que nós não fôssemos abandonados eternamente. Mas logo a seguir, Jesus retomou a comunhão com o Pai, quando ele entregou ao Pai o Espírito, e ali morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou para a nossa justificação e está conosco todos os dias, dia de chuva, dia de sol, dia de saúde, dia de doença, dia de escassez financeira, dia de prosperidade. Todos os dias ele está conosco, mas espera ser convidado nessa caminhada. Em sétimo lugar, queridos, Isaac carregou a madeira para o sacrifício. Isso é interessante.
Isaac carregou lá em Gênesis 22:6, e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. Ou seja, botou a madeira sobre os ombros de Isaac. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Da mesma maneira, Jesus carregou a cruz em nosso lugar. João, Evangelho 19, versículo 17 e 18, diz que, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Portanto, assim como Jesus levou a lenha para o sacrifício no monte, Isaac, né, levou a lenha para o sacrifício no Monte Moriá, nosso Senhor Jesus Cristo carregou a cruz até o Gólgota, onde morreu por nossos pecados. Assim como Abraão colocou a lenha do sacrifício nas costas de seu filho, da mesma maneira, o Pai colocou a cruz nas costas de seu filho por amor a nós. Isaías 53:6 diz: nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Nós abandonamos os caminhos de Deus e seguimos os nossos próprios caminhos. Apesar disso, Deus jogou sobre ele a culpa e os pecados de cada um de nós. Por fim, queridos, Abraão e Isaac caminharam juntos até o Monte Moriá. Da mesma maneira, o pai e o filho caminharam juntos até a cruz. Eles fizeram, na eternidade, pode-se dizer, um pacto de sangue para salvar o homem, e andaram sempre juntos. Ou seja, Jesus não morreu na cruz a contragosto. Ele quis agradar ao Pai e morrer por nós. Isso porque sempre houve aí uma eterna, perfeita comunhão entre o Pai e o Filho. Eles sempre andaram juntos nesse glorioso propósito de nos salvar. Portanto, queridos, quando caminhamos pela fé, mostramos ao mundo não só nossa fidelidade a Deus, mas revelamos também ao mundo o próprio coração de Deus. Deus poupou Abraão e Isaac, mas não poupou seu único filho. Ele não providenciou um cordeiro substituto para Jesus. Ele viu seu clamor, mas temporariamente não o amparou por amor a nós. Lá no topo do Calvário há uma bandeira que declara em alto e bom som: Deus proverá. E ele providenciou para nós perdão e salvação. Portanto, queridos, olhe para o Cordeiro de Deus. Siga a orientação de João Batista quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para Jesus com fé e seja um filho de Deus para a glória de Deus, o Pai. Amém, amém e amém. Semana que vem, se Deus quiser, queridos, nós vamos estar falando um pouco sobre Jacó, tá? E logo em seguida sobre José. Não perca, se esforce para estar aí acompanhando as aulas. É importante ter essa visão do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. O Antigo é um tipo, né? É a sombra. Jesus é o corpo. O Novo Testamento é o corpo, literalmente falando, e o Antigo é a sombra. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe cada um, renove as forças, que cada um tenha uma ótima noite de descanso, seja curado das suas enfermidades em nome de Jesus, curado da alma, curado do corpo, curado no bolso, em todos os sentidos para a glória de Deus. E oremos. Pai amado, te louvamos, Senhor, pela tua palavra que é rica em ensinamentos, Pai. Tua palavra que, mesmo lá no Antigo Testamento, lá nos primórdios da história humana, já mostra, Senhor, o caminho da salvação, já nos traz, Senhor, tanta informação, tanta tipologia, apontando para o teu Filho Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário por nós. Nós só temos, Senhor, a te agradecer, a te louvar, a te render graças, Senhor, e louvores. Muito obrigado, Senhor, porque mesmo não sendo merecedores, o Senhor enviou teu Filho para morrer a nossa morte, para que vivamos a sua vida, Pai.
fica conosco nessa noite, perdoa os nossos pecados, limpa nosso coração de toda mácula, de tudo aquilo que falamos, pensamos, que fizemos e deixamos de fazer, Senhor, que entristeceu ao teu coração. Lava nosso coração, Senhor. Restaura o nosso altar. Queremos ser uma bênção, Senhor, na igreja do Senhor. Queremos ser uma bênção na família. Queremos ser uma bênção na vizinhança. Então nos usa, Senhor. Conceda-nos intrepidez e ousadia para anunciar a tua palavra. É o que eu te peço nessa noite, em nome do teu Filho Jesus. Amém.